Ucrânia. Luiz Kawaguchi está na Ucrânia, traz as últimas informações. Ô Luiz, você fala de uma cidade que foi muito bombardeada pelos russos. Qual cidade é essa? Bem-vindo. Eu estou na cidade de Liman. Liman é um hub ferroviário, ou seja, ela é muito importante porque passam muitas linhas ferroviárias e na guerra as ferrovias são importantes, os trens são importantes para carregar grande quantidade de equipamentos e até de blindados. E essa cidade aqui foi muito cobiçada exatamente por causa disso. Ela caiu nas mãos dos russos em maio e foi reconquistada pelos ucranianos em setembro. As tropas russas foram expulsas no dia 1º de outubro aqui da região. Eu estou agora num local onde os ucranianos usaram para depositar uma espécie de ferro velho, onde eles depositaram os blindados que foram destruídos na batalha. Segundo uma organização não governamental chamada Oryx, eles fazem a documentação de equipamento militar destruído aqui na guerra. Eles só contabilizam uma destruição de equipamento quando há uma foto, quando há algum tipo de comprovação. E segundo essa organização, juntos, ucranianos e russos já perderam quase 7.000 blindados desde 24 de fevereiro. A maior parte desses blindados são blindados de transportes de tropa, como esse aqui que está atrás de mim. Isso aqui é um blindado de transporte de tropas. E tem o que a gente chama de tanque, que é o tanque de batalha, que é esse daqui. É outro tipo de equipamento. Esse daqui é um blindado mais pesado. A Rússia perdeu mais ou menos 5.000 blindados desses dois tipos e a Ucrânia perdeu cerca de 1.500. Isso foi comprovado. A Ucrânia diz que destruiu muito mais, a Rússia diz que destruiu muito mais, mas é difícil a gente comprovar. A única fonte mais isenta que a gente tem, que não é nem ucraniana nem russa, é essa organização que faz a contabilização por meio de fotos. Da mesma forma, organizações semelhantes, elas contabilizam os locais que estão na mão da Rússia ou que estão na mão da Ucrânia, com fotos de soldados que colocam bandeiras em locais conhecidos, aí com algum comprovante de data, e eles falam aquela região está de fato na mão dos ucranianos ou está de fato na mão dos russos. São organizações que são independentes, são os dados mais confiáveis em meio a uma guerra de informações. A gente destaca também que muito território ucraniano foi reconquistado a partir de uma contraofensiva que foi lançada em setembro. Então, os russos perderam a região de Kherson, que fica no sul do país, perderam toda o Oblast, que é a província, como eles chamam província aqui na Ucrânia, de Kharkiv, que fica no nordeste, e agora a luta está se concentrando bem nessa região aqui onde eu estou, que é a região do Donbás. É uma região que a Rússia prometeu conquistar desde o início da guerra, mas nunca conseguiu. Então, tanto tropas ucranianas quanto russas foram trazidas aqui para o Donbás depois dessas derrotas da Rússia, tanto em Kharkiv quanto em Kherson. Então tá todo o combate está se concentrando aqui. E eu estou próximo da cidade de Bakhmut, que fica naquela direção. A gente está a cerca de 20 quilômetros de lá. É possível, talvez o microfone não capte, mas há um zumbido que não para de artilharia o tempo inteiro. Então todos os esforços de russos e ucranianos estão nessa região de Donbás agora, e a luta está, ao invés de arrefecer, ela está se intensificando nessa região. Agora, o Luca Bassani não está quase que no meio da guerra como o Luiz Kawaguchi, mas está acompanhando todos os desdobramentos. Agora, Luca, no início desta edição, a gente falou sobre o lançamento dos 70 mísseis lançados pela Rússia na Ucrânia. Pelo menos 60 foram destruídos, pelo sistema de defesa ucraniano. E o que dá para a gente destacar aqui com tudo isso é que a ajuda logística e militar dos Estados Unidos, da OTAN, tem sido essencial e não tem previsão de parar. Exato, a gente viu inclusive que na semana passada, quando o presidente francês Macron visitou os Estados Unidos em uma visita oficial de 3 dias,
ele e o presidente Biden se comprometeram a ajudar a Ucrânia até o fim e a responsabilizar a Rússia por todas as atrocidades acontecidas no território ucraniano. Disseram que a ajuda da OTAN continuará. O grande problema é que os próprios países ocidentais já têm uma baixa nos seus estoques de armamentos. Inclusive, alguns deles precisam ter um nível relativamente aceitável, não só de armas, mas também de munições, porque eles podem também ser alvos de um ataque e precisam responder prontamente. Então, há uma necessidade da indústria bélica dentro da Europa e dos Estados Unidos produzir em maior quantidade aquilo que já tem produzido, exatamente para suprir aquilo que a Ucrânia necessita e, ao mesmo tempo, manter os seus estoques em alta, neste momento em que a crise econômica ainda é grande por conta da falta de bens essenciais, ou pelo menos o encarecimento de bens essenciais, como é o caso da energia elétrica, do gás e do petróleo, que nós sabemos que também são fundamentais para a indústria de qualquer setor aqui dentro da Europa. A gente percebe que as temperaturas têm caído bastante, vimos aí imagens de Kiev, de outras cidades ucranianas já cheias de neve. Aqui na Alemanha nós temos cerca de 0 grau, mas em outras cidades da Europa as temperaturas têm caído bastante, o que tem colocado pressão nos governos locais para dar certos descontos nas contas de energia. No caso da Alemanha, por exemplo, em dezembro, a conta de energia será diluída entre os empregadores e os funcionários, entre os cidadãos e o governo, e será diminuída de forma considerável, pelo menos nesse mês de dezembro. Outras atualizações relacionadas a isso ainda não se sabe, mas tem sido um momento muito difícil e a procura de novos fornecedores também continua, principalmente no Oriente Médio. O próprio Catar acabou de assinar um acordo de cerca de 15 anos com o governo alemão sobre o fornecimento de gás natural, que muitas vezes é liquefeito e trazido aqui para a Europa através do mar Mediterrâneo, e também o próprio petróleo, que tem feito bastante falta, já que o principal fornecedor, nós sabemos, era a Rússia. Ô Luiz, e no dia a dia aí na Ucrânia, o que você percebe de falta de energia, de dificuldade de aquecimento, de gás? Em um minutinho, por favor. Eu ia até falar, tudo bem, Lucas, você lembrou bem essa questão da temperatura. Aqui onde eu estou está menos 9 graus nesse momento. A gente dificilmente tem luz, pouquíssimas vilas aqui na região têm luz. O gás, às vezes a maior parte do vapor, do gás, ele é feito por centrais térmicas alimentadas a carvão. Muitas dessas centrais estão desligadas, então não tem aquecimento, não tem luz e a conexão da internet é super instável. A gente vê vilas completamente desertas aqui na região do Donbass. Por causa disso, é impossível você viver aí menos 9, menos 10 graus sem aquecimento, sem luz, sem comunicações.